O céu de cachoeiro, Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. Meu nome é Paula Teixeira Garbucci Rodrigues, eu tenho 44 anos e nasci aqui em Cachoeiro mesmo. Eu nasci no Rua Moreira, onde eu vivi até os meus 20, 21 anos de idade mais ou menos, e foi uma infância muito bacana, porque eu vivia às margens do rio Itapemirim, né, esse rio que traz tanta inspiração pra gente, e a minha infância foi ali, pescando, tomando banho no rio que na época era limpo, cercado de muitas frutas, e numa casa que tinha quintal. Foi uma infância muito bacana, brincando na rua, e a minha adolescência também foi ali. A rua tinha muita gente, todo mundo conhecia todo mundo, éramos todos amigos, foi muito legal. Eu fiz o que antigamente era primário, né, que hoje chamam de ensino fundamental, no Graça Guardia, uma escola que não existe mais, mas que era exatamente ali no Rua Moreira, onde hoje funciona a Secretaria de Educação, e estudei no Polivalente do Coronel Borges, né, fiz o meu, na época, ginásio lá, e completei os meus estudos no Guimarães Rosa. Culturalmente, eu tive muita sorte de ser uma pessoa que cresceu cercada de muita gente que gostava e que curtia, que vivia cultura, né? Inclusive minha avó materna prima de Rubem Braga, de Newton Braga, então a gente já carregava essa herança super valiosa. E a minha mãe sempre gostava muito de música, a gente morava na mesma rua que Sérgio Sampaio, que também era amigo da família, também curtia isso de viver ali na beira do rio. E na minha época de adolescência, existia esse fomento nas escolas, né? O próprio Guimarães Rosa oferecia pra gente a opção de teatro, a dona Isis foi minha professora de literatura e ela recomendava muitos livros. Ela nunca foi uma professora e falava assim, vocês vão ler esse livro. Ela dava uma gama de livros pra gente escolher, e como era individual a gente desenvolvia várias coisas sobre isso. E eu sempre gostei muito de escrever. Só que aconteceu duas coisas comigo que me fizeram parar e recomeçar. Eu gostava muito de escrever e isso vinha muito da influência do meu pai, que era jornalista. Quando meu pai morreu, eu tinha 14 anos de idade e meio que isso deu um bloqueio na minha escrita. E aí eu fiquei muito tempo sem escrever, assim, não sei se meio bloqueada por isso, não sei exatamente se foi isso, mas isso foi um marco na minha vida. E aí, aconteceu de uma vez, perto do Natal, que é uma data que eu bem curto, aconteceu um acidente com um vizinho meu, que era um menino de 21 anos de idade. E a morte dele foi uma coisa tão forte numa época de Natal, onde, né, a gente estava com sentimentos tão aflorados, que eu não me aguentando a respeito disso, eu acabei escrevendo. E com isso eu voltei a escrever. E vi como era bom pra mim, como me fazia bem, escrever sobre tudo, sobre coisas boas, coisas ruins, coisas minhas, coisas dos outros. E aí voltei a escrever nas redes sociais, até que fui descoberta assim por Rony Moraes, que era um grande amigo, né? Foi um amigo muito querido, que me levou para os jornais, me incentivou a escrever. E eu estou aí até hoje, publicando semanalmente. Já publiquei um livro meu e participei também de coletâneas. No meu bairro, a coisa que eu mais me lembro assim, é o rio Itapemirim mesmo. Essa questão do rio tem um significado muito grande na minha vida, porque eu sofria as coisas, eu comemorava as coisas de frente para ele. Então,
o Rio tem uma influência direta, assim, né? E o meu bairro, mesmo essa questão de todo mundo se conhecer, da gente poder brincar na rua, as pessoas ainda puxavam a cadeira para poder tomar uma fresca, conversando, não tinha problema de violência, a gente não tinha medo de nada. A ponte municipal, por exemplo, ali em frente ao liceu, tinha um pé de jamelão, e a gente, quando dava vontade de pegar jamelão, ia lá, não sei porquê, ele dava jamelão o ano inteiro, não tinha época, e a gente ficava ali, não tinha perigo, não importava a idade, assim, não... foi uma infância onde eu achava que a vida não tinha risco nenhum. Isso, quando eu saí do Guimarães Rosa, eu queria muito ser jornalista, né? Era a minha meta. Só que a gente não passava por uma fase financeiramente boa. Foi uma fase onde meu pai tinha morrido, e apesar de ter sido aprovado no vestibular de jornalismo na UFES, eu não pude ir e acabei cursando direito, porque acabou sendo uma opção na área de humanas que na época eu mais me identifiquei. E quando eu acabei a faculdade, eu acabei não exercendo, não me encontrei no direito. Aí fiz concurso público, fui trabalhar na Câmara, onde eu estou até hoje. E a condição minha de escrever, claro que o direito me ajudou muito para redigir, né, que eu lia muito. Eu sempre gostei de ler, o direito me abriu mais ainda a importância da leitura, de redigir textos, mas foi uma profissão que eu não exerci. Depois de muito tempo, assim, depois de eu ter feito direito, ter feito uma pós em gestão pública, que, né, é a área que eu trabalho, minha ocupação principal, né, é o serviço público. Há 2 anos eu me formei em gastronomia, né, hoje eu sou gastrônomo, que é a minha segunda ocupação. Aí eu sempre falo que eu não sei se eu sou uma cozinheira que escreve ou uma escritora que cozinha, mas são 2 coisas que me dão um prazer enorme. A gente tinha essa influência em casa desse parentesco, né, com a família Braga, mas naquela época, na minha adolescência, isso não falava tão alto para mim como veio depois, porque assim, né, como eu disse, como escritora, foi o Rony Moraes que me descobriu, ele que me deu as mãos, me levou para escrever no jornal Fato, é um veículo que eu estou até hoje, há muito tempo eu escrevo no Fato, já escrevi para o site, para outros sites, né, que encomendam mesmo o texto, embora eu acho que um texto encomendado é muito difícil de sair de dentro da gente. Só que aconteceu entre 2009 e 2016, eu fiquei como chefe de cerimonial da Prefeitura de Cachoeiro. E aí eu acho que em 2011, se eu não me engano, eu sei que nesse período aconteceu da tia Gracinha ser cachoeirense presente, né, por ocasião do que seria o centenário de Newton Braga. E aí eu conheci de forma muito direta a família, eu convivia com o Afonso, com o Álvaro, com a tia Gracinha de forma muito direta. E eles foram tão generosos comigo, assim, eles me acolheram tão bem. Quando eu cheguei na casa deles, né, para fazer esse contato direto, ela veio para Cachoeiro, eles já iam me chamando de prima, essa coisa toda. Eu senti forte essa coisa de pertencimento, já o meu bairrismo aflorou mais ainda, e aí eu ganhei livros, aí eu me senti mais ainda, né, mais escritora, porque, nossa, se você tem um laço, né, já tinha aquele laço de ter nascido na mesma cidade, você descobre que mesmo distante tem um laço de parentesco por uma pessoa que a gente ama, que a gente admira, que a gente, nossa, ele é o máximo, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Isso é muito legal, isso me empoderou como escritora. Então, meu primeiro texto como criança, eu lembro que eu escrevi meu primeiro texto mesmo, que eu fui descoberta na escola, eu acho que eu devia estar na 2ª série na época,
a gente tinha que escrever um texto sobre um cachorro. E o nome desse cachorro era Veludo. A gente estudou as características desse cachorro e aí eu acabei fazendo uns versinhos, virou uma poesia. E veja só que poesia, né? É um gênero que eu escrevo, né? E aí a professora falou assim, nossa, mas ficou ótimo. E aí ela pegou, na época, fez um mimeografado daquela poesia e para cada série da escola ela deu uma atividade baseada num texto meu. Aí eu falei, nossa, eu me senti orgulhosa, né? Porque eu contei em casa, o meu pai ficou maravilhado, nossa. E hoje eu leio e falo, eu não sei, né? Mas gostaram. E depois também a gente tinha, quando a gente fazia composição na escola, a gente recebia uma figura. Tipo assim, uma figura com um lago e 2 meninos. E eu viajava naquilo, nunca era pra mim eu escrever alguma coisa, 2 meninos de camisa vermelha no lago. Eu sempre via além daquilo, sabe? Eu estudava a expressão no rosto deles, eu tinha essa coisa de querer captar mesmo, mais do que a figura está mostrando, e isso desde criança. E aí assim, o meu ensino fundamental e médio foi todo sim baseado nisso, né? Depois da morte do meu pai veio esse bloqueio, que aí eu mesmo meio que tinha desistido assim. E depois veio, né, como eu disse, a morte de uma pessoa. E também nessa época, quando eu estava na prefeitura, além dessa morte, eu participava, desde a primeira, mas mais ativamente eu na prefeitura, eu participava muito diretamente da Bienal Rubem Braga. E eu via aquelas pessoas escrevendo, falando, e eu sempre gostei de ler muito, na minha casa sempre teve muitos livros. Aí eu falei, nossa, mas que bacana isso e tal. Até que teve um escritor, Fabrício Noronha, uma vez ele falando para estudantes mesmo, para adolescentes, ele falou assim, se você gosta de escrever, você não precisa de repente começar a escrever um texto, mas se todo dia você escrever 3 linhas, você vai desenvolver isso. E foi um exercício que eu comecei a fazer. Já apaixonada pela escrita e pela literatura, eu fui escrevendo. Até que depois disso, 3 linhas passou a não ser mais o suficiente e eu fui crescendo, escrevendo coisas maiores. Às vezes, se um dia eu faltava as 3 linhas, no outro dia eu já me comprometi a escrever 6. E por aí, até que foram nascendo os textos. E aí, escrever hoje para mim acabou que passou sendo uma necessidade mesmo. É uma coisa que me faz muito bem. Então, a minha escritora preferida cachoeirense, ela não é cachoeirense de nascimento. Ela é cachoeirense de coração, que é a Célia Ferreira. É uma pessoa que eu me identifico demais, assim, de todo mundo ela é. Agora, uma pessoa que eu leio muito, que eu acho maravilhosa e que nem está na academia, é a Regina Erkenhoff. Eu acho o texto dela, assim, quando ela escreve eu fico maravilhada. Até quando eu escrevia na Cachoeiro Cult, né, eu passei alguns anos escrevendo para o Cachoeiro Cult, quando meu texto saía na página Regina na outra, gente, mas eu do lado da Regina, porque o texto da Regina é primoroso, né? Elas duas são as minhas principais referências, assim, que eu leio e eu nunca consegui ler nada delas que eu achasse mais ou menos, sempre achei tudo maravilhoso. A história literária de Cachoeira a gente não tem como falar sem pensar no Rubem Braga, né? Porque ele não é referência Cachoeira, ele é referência ao mundo, é o pai da crônica, o inventor do gênero. Então assim, vem ele na crônica, vem Newton na poesia, e vem Sérgio Sampaio na música. Até eu tenho uma história com o Sérgio que é até curiosa, assim, porque quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, o Sérgio estava morando em Cachoeira, não sei se foi no ano que ele morreu e tudo. E foi um dia que eu estava muito triste pela morte do meu pai, e ele veio falar, porque a morte não pode deixar ninguém triste, assim. E eu tive uma briga com o Sérgio nessa época, então assim, eu tive que separar muito a pessoa do artista, porque como pessoa, né, não é porque ele morreu que eu vou falar, nossa, era um cara legal. Não, era um cara difícil, de jeito muito difícil, uma pessoa que eu não curtia muito.
mas em questão de poesia musicalizada também, ele é um grande orgulho pra gente, né? O próprio Roberto Carlos, os fundadores da academia, o Evandro Moreira, que, nossa, escreveu uma porção de livros, a Marilene Deves também, que eu acho que escreveu 3 livros, o Manuel Gonçalves, assim, é muita gente, assim, a gente tem muito motivo para se orgulhar. Do Dr. Igner Mansur também, que fez parte de quando eu recomecei a escrever. Foi numa época, assim, quando eu passei no concurso da Câmara, ele foi o meu chefe lá, foi uma pessoa que me incentivou muito, que me recomendava livros, que me dava, e até hoje, né, quando ele vê um livro que ele acha parecido comigo, ele me dá um livro de presente. O Selemar Martins, que também era um grande amigo do meu pai, e que quando eu lancei meu primeiro livro, seria ele que escreveria o prefácio, né, mas não deu tempo, muito cedo ele partiu também. Muita referência, muita gente boa. Então, eu hoje, na verdade, eu olho para o meu livro, eu não me identifico em nenhum texto. Eu acho muito, é óbvio que faltava maturidade, faltava experiência. Eu não sei se eu posso falar que eu melhorei, mas eu sou outra pessoa. Principalmente porque aquela época do livro, dos meus textos, eu usava muito lirismo, eu era muito delicada. Hoje eu me considero os meus textos mais de luta mesmo, tanto para falar de amor, quanto de feminismo, que é um tema que eu abordo muito, quanto de diferenças, de ódio, de tudo, assim, não importa, por mais leve que seja o tema que eu vou abordar, eu me sinto um pouco mais agressivo, mais... Não sei se a palavra é essa, mas eu acho que eu tenho mais força para escrever e principalmente mais segurança. A opinião de quem ia ler importava muito para mim. Hoje, óbvio que o leitor importa, que se não for o leitor, o escritor não escreve, né? Se ele não tiver quem ler. Mas hoje importa mais o impacto. Se eu causar impacto em uma pessoa, é melhor pra mim do que ficar um monte de gente falando, não, mas ela escreve tão bonitinho. Eu prefiro o impacto, eu sou mais forte, meu texto hoje tem mais força, assim, aquela Paula que escreveu Os Sonhos de Sábado à Noite era outra pessoa, né? Era uma pessoa que acreditava em coisas que hoje eu não acredito mais e que coisas que naquela época eu não acreditava e hoje eu acredito. Porque esse processo de amadurecimento, de mudança, é muito normal, né? Graças a Deus que seja assim. E que bom que somos essa metamorfose ambulante, temos condições de assumir isso. Eu com certeza não sou a mesma pessoa. É o meu livro, mas eu sou outra agora. Então, a primeira pessoa que me convidou, que insistiu para que eu fosse membro da academia, foi o Rony, né, que até assumiu a presidência por um tempo, porque ele era mesmo esse entusiasta da cultura, e ele quer desenvolvimento, vamos rejuvenescer a academia e dar uma carga nova, né, porque não que os outros sejam um pouco importantes, não. Eu acho que quando você reúne a experiência do mais velho com a força do mais novo, com novas ideias e velhos costumes, tudo isso num caldeirão, ele vai dar um resultado muito melhor. E aí aconteceu essa transição da academia, né, do falecimento do Rony, e aí a Marilene veio e assumiu, e aí a Célia, o professor Davi, foram pessoas que insistiram, a própria Marilene, não, você tem que vir, é legal, você escreve bem. Porque tem essa coisa, né? Às vezes quando a pessoa fala com você assim, você é uma escritora, você fala, nossa, não sou, porque aí você lembra assim, Clarice Lispector, Adélia Prado, elas são escritoras, eu não. Mas é porque a gente porque mesmo que o seu universo que as pessoas estiverem de uma forma menos, você sabe que você causa impacto, porque as pessoas leem, as pessoas comentam, as pessoas mandam e-mail,
você publica nas redes sociais, as pessoas comentam aquilo, concordando ou discordando, aí você se dá conta, assim, eu tenho que ter cuidado com o que eu escrevo, porque isso, né, tem relevância para alguém. E aí foi pelas mãos dessas pessoas, eu entrei na academia, foi um momento muito emocionante, porque eu tomei posse na Bienal, que é um local que eu gosto demais, onde eu me sinto totalmente em casa. Eu acho a Bienal, assim, um fenômeno, eu acho maravilhoso que nasceu com o Valadão e os outros gestores continuaram e tem essa intenção de manter a Bienal e fazê-la crescer cada vez melhor, né? A Bienal é um evento que cresce, que está cada vez melhor. E tomei posse também com uma mulher presidente da academia, que é um fato histórico e que para alguns pode não ser nada, mas que me encheu de orgulho, né? Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito de fazer parte da Academia de Letras. Bom, foram acontecimentos, né, ruins e bons, assim. A morte do meu pai, do meu avô, acho que a morte de um familiar sempre é um fato marcante e que a gente sempre diz, né, tem um ditado popular que não me mata, me fortalece. Dia emocionante, assim, ser mãe, o fato, acho que sem dúvida o mais importante da minha vida. Eu sou mãe de uma menina, Aline, que tem 22 anos e que canta divinamente bem, escreve também, compõe as músicas, então assim, ela veio também com essa carga cultural que me orgulha muito. E o lançamento do meu livro, que também foi na Bienal, acho que antes de que eu tomasse posse na academia, porque o lançamento de um livro é um parto, né? Você faz todo aquele preparo, escreve, capa e tal. E aí quando ele nasce é mais um filho, assim, né? Foi muito emocionante, assim, as pessoas comprarem, gente, as pessoas não pagaram para ter um livro meu. Nossa, foi muito legal, assim. E, assim, que marca várias outras coisas, né? Eu acho que os relacionamentos, os amores, os lugares que a gente trabalha, os amigos que a gente faz, tudo isso é fato marcante no vida da gente. E, pra mim, assim, como eu falei assim, eu vim de uma formação de direito e de gestão pública, e assim, depois dos 40 anos, né, aí o que aconteceu na minha vida, eu fiz uma outra faculdade, eu entrei pra academia, eu me casei no ano passado, então assim, tudo isso contribui para a pessoa que eu sou hoje. Então, às vezes eu vejo alguém falar assim, que saudade da minha juventude, daqueles tempos, saudade dos meus tempos. Então, o meu tempo é agora. Eu não queria voltar, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz e realizada do que eu era. Então, aí de 2019 para o futuro. 2019 foi um ano muito difícil, não na minha vida pessoal, foi um ano de muita realização. Como pessoa eu sou muito feliz, mas um ano de muita luta, porque eu acho que politicamente foi um ano de atraso, um ano em que a gente viu mais mulheres sendo mortas, mais violência, mais pessoas nas redes sociais tirando a máscara, se mostrando preconceituosos. Enfim, assim, foi um ano muito pesado nesse aspecto, de muita briga, de um país polarizado, onde a opinião do outro incomoda demais, a intolerância tomando conta. Então, assim, o que eu espero é que nesse aspecto melhore. Pessoalmente, minha vida vai bem, eu estou muito realizada pessoalmente, profissionalmente também está ok, eu estou feliz. Vai sair um livro, com certeza, com esses meus textos que eu considero mais a minha cara hoje e que daqui a 5 anos pode não ser mais, né? Mas que são reflexo de todas as mudanças ocorridas na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, que eu gosto muito também de ouvir histórias e passá-las por papel.
Enfim, vem livro e eu espero que venham mudanças positivas também, que a gente viva, né, num país mais igualitário, né? Eu acho que o social influencia muito, um lugar onde a gente vive mais em paz, com todo mundo comendo, se alimentando, tendo direito ao alimento. Eu estava vendo um vídeo de uma manifestação que teve no Rio de Janeiro, eu acho. Bicho, as pessoas jogando tomate. Como que hoje, num país onde as pessoas passam fome, as pessoas usam um alimento bom, pronto para o consumo, para protestar? Que protesto é esse? Você podia estar ajudando alguém, você podia estar alimentando uma família, entendeu? Então, assim, esse desperdício de alimento, a poluição, o excesso de papel, o próprio consumo de carne mesmo, sabe? Não é que todo mundo tem que virar vegetariano, vegano, mas assim, vamos diminuir, vamos buscar alternativa para salvar o mundo, gente. Esse mundo que a gente vive, que era para ser tão maravilhoso e que está tão decadente, por quê? Vamos fazer a nossa parte, vamos lutar para melhorar, porque tem jeito. Se eu deixar de acreditar, eu vou deixar de viver, e eu não pretendo deixar de viver, não, eu vou continuar lutando. O céu de cachoeiro, Deus fez o mundo inteiro, me fez nascer aqui, me fez nascer aqui. Rio, as lavadeiras na beira do rio,